Boa noite, Cuca. Vamos iniciar agora a coletiva de imprensa. Pergunta do Bruno Lima, no jornal A Tribuna. Boa noite, professor. O jogo de hoje marcou a despedida da Vila Belmiro nessa terceira passagem pelo Santos. Nas duas primeiras, ao sair, o senhor disse que saía com a sensação de ter uma dívida com o clube por ter ficado pouco tempo na primeira oportunidade e por não ter levado o clube a Libertadores na segunda. Dessa vez, sairá com a sensação de que a dívida foi paga? Bem, eu saio, lógico que muito contente com o trabalho, porque foi muito árduo, muito difícil e, ao mesmo tempo, muito compensatório, porque as coisas foram todas feitas com prazer, né? Como eu falei no dia da apresentação, que eu sentia que era um lugar para aparecer o trabalho, e apareceu, graças principalmente aos jogadores, né, que me entenderam e aceitaram os propósitos, foram ponta firmes em todos os sentidos, né? Nós formamos mesmo uma família, que no futebol não é fácil você fazer, onde brotaram muitos filhos, né, meninos, e ao natural foram amadurecendo dentro das competições, nos levando até a final da Libertadores, onde num lance perdemos, como poderíamos ter ganho, e muito próximo de atingir o objetivo, que é ficar na Libertadores desse ano, né? Na pré-Libertadores, e buscar fazer uma campanha tão bela quanto a gente fez na Libertadores passada. Então, eu acho que o trabalho ele foi muito bem feito. Pergunta do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Cuca, boa noite. Nessa sua terceira passagem pelo Peixe, qual o legado que você acredita ter deixado para o clube e atletas e o que você leva de aprendizado para a sequência de carreira e vida? O legado, eu acho que fica principalmente o ambiente que nós formamos. Não é fácil formar um ambiente dentro de um contexto como nós tínhamos. Graças a Deus está se equalizando tudo. E esse pessoal abraçou o Santos com amor mesmo, né? Quando a gente vê um time ganhar jogos importantes e a felicidade que eles tinham dentro do vestiário e podiam escolher qualquer música para cantar e cantavam o hino do clube, isso é contagiante, né? Então, eu acho que esse é o maior legado que fica, não que eu deixei, que eles deixam aí, o torcedor deve abraçar sempre esses meninos. E cada lugar que a gente passa é um aprendizado que se tem. Eu aprendi que a gente tem que valorizar tudo que tem, né? E é o mais importante do que valorizar o que você não tem. Então, nós não pudemos contratar e nós nunca falamos em contratar, trabalhamos com os meninos e essa valorização aí valeu a pena. Pergunta do Eduardo Afonso, da ESPN. Boa noite, Cuca. Você considera o trabalho desta passagem pelo Santos um dos melhores da sua carreira, mesmo não obtendo títulos, principalmente devido às dificuldades extra-campo do clube? Sim, e foi um trabalho prazeroso. Ele é muito cansativo em todo sentido, porque eu me cobro muito, né? Eu me cobro muito, eu perdoo todo mundo, mas eu não me perdoo, né? Eu sempre busco um motivo. Por que não fiz isso? Por que não fiz aquilo? Por que eu fui expulso? Por que não tirei esse, não pus aquele? Então, isso aí te dá um cansaço enorme, né? E eu sou assim, não adianta. Eu acho que foi um dos melhores da minha profissão, sem dúvida nenhuma, porque em momentos, né, nós conseguimos jogar grande futebol, né? Jogo com Boca, jogo com Grêmio aqui, lá, foram situações que a equipe jogou muita bola, né? E isso aí deixa a gente feliz. Pergunta do Bruno Gilfrida, do Globoesporte.com. Cuca, qual foi o momento mais especial dessa sua terceira passagem pelo Santos? Um só, um jogo, uma vitória, uma conversa? Eu não posso dizer que tenha sido um, porque foram diversos, sabe? Assim, se lançar meninos como o Ângelo entrar no Maracanã com 16 anos, sabe? Isso é um momento histórico. E esse menino vai ser um baita jogador, pode escrever aí. Hoje ele tem 16 anos. Quem é pai e tem uma criança de 16 anos, um adolescente, sabe o que eu estou falando. Esse menino com 18, 19, 20 anos vai ser um fenômeno. E como ele, eu cito tantos outros, né? Balheiro, Sandro, Ivonei, Marcos Leonardo, Caio Jorge. E vou esquecer o nome de alguns, sem dúvida, mas
são jogadores que foram, acho que, o mais marcante para mim, mais até do que os próprios jogos que a gente venceu. Pergunta do Lucas Mussetti, da Gazeta Esportiva, justamente sobre o Ângelo. Você deu mais minutos ao Ângelo nesse último jogo pelo Santos. Ele é quem você mais deposita esperança para o futuro do Peixe? E eu queria poder trabalhar o Ângelo como um meia, não como um jogador de lado de campo. Eu vejo nele uma característica de um contra um fantástico, mas se esse um contra um acontecer, sendo ele um meia, um segundo atacante, é o que nós precisávamos hoje aqui no Santos, né? E buscamos em diversas oportunidades com alguns outros meninos. Esqueci de falar o Lucas Lourenço também, que é outro grande jogador, mas eu queria poder trabalhar ele nessa situação, né? E faltou tempo, mas ele vai trabalhar, ele é versátil, ele joga na direita, joga na esquerda, e se trabalhar também ele com 16 anos nessa posição de segundo atacante, o meia vindo de trás, eu acho que ele tem tudo aí para ser um grande jogador. Pergunta agora do Bruno Faria, da Rádio CBN. O Santos está muito perto de garantir a classificação à Libertadores da América. Diante de tantas dificuldades, é possível dizer que levar o time à disputa do torneio continental é um prêmio em meio a uma temporada típica? Sim, claro que é um prêmio, porque a Covid ela pegou todo mundo, mas aqui pegou todo mundo mesmo. Eu acho que 2 ou 3 jogadores que não pegaram a Covid. E nós, muitas das vezes, tiramos o time principal para preservar para a Libertadores. Certamente, a probabilidade de ter conseguido mais 3, 4 ou 5 pontos era grande. Então, vamos pôr mais 4, 5 pontos aí, você aonde terminaria? No G4, 5. Então, eu acho que é uma conquista, sim. Pergunta do Thiago Fagnani, da Band. Cuca, você enxerga o Santos brigando mais uma vez pelo título da Libertadores em 2021? É difícil cravar isso, porque eu sou muito realista, sabe? E essa pergunta ela é difícil, porque perdeu o Lucas Veríssimo, perdeu o Pituca, perdeu o Raniel, perdeu o Jobson, perdeu o Sanches. Tem mais um. Estou esquecendo. São jogadores importantíssimos e você está fazendo os meninos, mas você às vezes não faz o menino na hora que você quer. Então, essa diretoria hoje que está entrando, está organizando, está deixando o Santos sem dívidas, o que é importantíssimo, mas não pode vacilar, não pode deixar de cuidar o campo, que é importantíssimo também, né? Então, se dentro dessas conjunções puder sempre dar uma fortalecida no elenco, aí sim o Santos é candidato a chegar na Libertadores de volta. E não são muitas coisas a trazer, não. Pergunta do Felipe Camargo, da Rádio 9 FM. Boa noite, Cuca. Se você pudesse conversar com um novo treinador, o que você acharia importante repassar para ajudá-lo neste início de trabalho? Eu já passei para os jogadores sobre o novo treinador, a ajuda que eles têm que dar, os mais experientes, os mais jovens, e como recebê-lo, que ele vai ter dificuldade no começo, ele vai chegar essa semana e já tem jogo domingo com o Santo André, daí na quarta tem a Ferroviária, aí no outro sábado tem o São Paulo, quinta-feira tem o Bahia, que também é um jogo que importa muito para o campeonato. Então o pessoal vai ter que aceitar mais o treinador do que tudo. E isso já foi conversado com o grupo, com os auxiliares, o Bebeto, o Marcelo Fernandes, o Jean, todo o departamento médico já foi falado para que eles recebam o Roland, que ele vem com pouca gente, com ele mais 2 auxiliares só, então ele vai precisar muito dessa turma aí, principalmente para o começo do trabalho. E a última pergunta do Ricardo Martins, da Rádio Transamérica. Cuca, no primeiro tempo teve um lance de possível pênalti para o Santos e na sequência saiu o gol do Fluminense. Será que faltou malícia para jogar a bola para fora e esperar a revisão do VAR? Foi isso que eu falei para o árbitro, né? Que se não foi lance de mão, mas ele me falou que foi fora da área, né? Então, isso originou. Mas, assim, o jogo no primeiro tempo eles foram melhores, o Fluminense foi melhor, e no segundo tempo a gente foi melhor. E no segundo tempo nós jogamos o jogo. Lógico que falta mais finalizações, porque o Fluminense se postou bem no sistema defensivo, defendeu muito bem, e a gente teve que criar jogadas de um lado, do outro, martelar e
tivemos a fortuna, né, de colocar o Jean e na primeira bola, que ele bateu na bola, já foi o lance do gol também. Então, tomara que esse empate tenha sido o suficiente para deixar a equipe já classificada no G8. Se não for, vai buscar lá na Bahia um bom resultado. Obrigado, Cuca. Encerramos aqui a coletiva de imprensa do treinador. Valeu. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.